Olá, eu sou a Alessandra Soares, eu faço parte do curso de Letras em Inglês na Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e atualmente eu sou bolsista no projeto de iniciação científica. E junto com a professora doutora Suelen Cordovil, nós trabalhamos sobre o projeto O Fantástico na Amazônia. O tema da minha comunicação de hoje será a cultura amazônica em Wonder Girl. Os meus objetivos serão discutir a linguagem dos quadrinhos número 1 da Wonder Girl e analisar a personagem Yara Flor e sua relação com a cultura amazônica. O meu objeto de análise será a primeira edição da Wonder Girl, chamada de Homecoming, que no português significa De Volta para Casa. Teve seu lançamento no dia 18 de maio de 2021, um total de 32 páginas. Foi escrito e ilustrado pela artista Joelle Jones e pela colorista George Bellar. As páginas analisadas serão as páginas 10, 16 e 22. Os teóricos que eu vou usar também na minha apresentação será o Scott McCloud, como teórico do quadrinho, e os estudos do Dr. John Langer e da mestra Rosana Tavares de Almeida. A Yara Flor ela é uma personagem recente que faz parte do universo da DC Comics. A sua origem é que ela nasceu na região da Floresta Amazônica. Ela nasceu numa comunidade composta por mulheres amazonas. Então, ela vive naquela comunidade boa parte da sua infância. Acontece que acontece alguns eventos que a Yara ela vai precisar deixar sua terra natal e vai precisar morar nos Estados Unidos. Então ela passa o resto da sua infância e toda a sua adolescência nos Estados Unidos. Só que ela vai viver a sua vida com o sentimento de que ela precisa encontrar algumas respostas, que é quem ela é, da onde ela veio, o que ela sente, e ela sente que para encontrar essas respostas, ela precisa voltar ao seu lugar de origem, que é o Brasil. Então, ela embarca numa viagem e numa jornada para encontrar quem ela é. No momento em que ela pisa no Brasil, acontece que vários personagens vão sentir que algo está mudando. Eles vão sentir a presença da Yara. Então, personagens clássicos da DC, como a Mulher Maravilha, o Batman e o Superman, mas também alguns personagens que fazem parte da cultura amazônica, como o Saci Pererê, a Cuca e a Caipora. Os estudos do pesquisador Scott McCloud, através do seu trabalho Desvendando os Quadrinhos, ele fala sobre a importância da relação da utilização do espaço do quadrinho para narrar uma história em que o leitor possa entender. Ou seja, através de elementos como a coloração, como o espaçamento, o autor ele vai entender o que o artista quer dizer. Ou seja, nessa situação aqui, a Yara ela está centralizada no quadrinho e em volta dela há outros quadros, em sentido mais retangular, compostos por vários personagens. Ou seja, a Yara ela está no centro porque ela é a personagem principal e a história vai contar a história dela. Mas todos esses outros elementos que estão ao redor dela também vão fazer parte da sua jornada e é quando ela também vai ter uma comunicação com eles. Além da relação da Yara Flor com os personagens clássicos da DC, como também com os elementos da cultura amazônica, ela também vai ter uma relação com as próprias Amazonas. Os quadrinhos da Yara Flor, eles vão trazer muita relação da personagem com seu presente, com seu passado e com o futuro. Então, em muitos momentos, vários acontecimentos vão acontecer ao mesmo tempo, como é o caso quando ela chega ao Brasil. Além dos personagens clássicos da DC, quanto dos elementos da cultura amazônica sentirem a presença dela, quem também irá sentir são as mulheres amazonas. Então, elas também vão sentir que algo está para mudar, algo está para acontecer e elas precisam estar atentas. A autora ela faz essa relação com as mulheres amazonas por causa da Diana Prince, que é a personagem clássica da Mulher Maravilha. Mas a relação que ela faz sobre as mulheres amazonas com o mito das Amazonas não é uma relação recente. O Dr. John Langer ele vai trabalhar um projeto sobre as Amazonas, História e Cultura Material no Brasil oitocentista. Nesse projeto, ele vai falar sobre a visão que se tinha da mulher amazona antigamente, no período da colonização, quanto no período atual, já que ele vai trazer as crônicas do Gaspar de Carvajal, que foi um frei, que no período da colonização
participou de uma expedição pelo Rio Amazonas. E nessa expedição, ele fez uma associação das mulheres que ele encontrou nas florestas amazônicas, ele fez uma relação com as mulheres do mito das Amazonas. E ele vai fazer uma relação sobre como essas mulheres eram vistas antigamente e como essas mulheres elas são vistas atualmente. Depois desse acontecimento, quando a Yara ela chega no Brasil, ela vai passar por alguns lugares. E já para o final do quadrinho, ela vai até as cataratas da Foz do Iguaçu. E é lá onde ela vai ter o seu primeiro contato direto com a lenda da Yara, com a cultura amazônica. E ela vai ter diretamente com a Yara, que faz parte da lenda da Yara. Ou seja, a Yara, ela é uma lenda, ela é uma história contada na região amazônica, mas ela também tem diversas origens e diversas características. A lenda da Yara ela é passada de uma forma oral, mas também apresentada na literatura. E ela tem influências das características das lendas indígenas e das lendas portuguesas em relação ao que eles vão chamar de sereias. A história mais comum da Yara é que a Yara ela foi uma mulher indígena guerreira e ela era muito forte e muito corajosa. Por essas características, os seus irmãos tinham inveja de quem ela era. Então, eles armaram uma emboscada para que a Yara fosse morta. Só que a Yara, ela consegue se defender e acaba por matar os irmãos. Só que a Yara, ela acaba fugindo, porque ela tem medo que seu pai descubra. Só que o pai da Yara acaba descobrindo ela, a captura e a joga no fundo do rio. E é onde, quando ela cai no fundo do rio, os peixes acabam recebendo a Yara. E aí ela acaba não morrendo, mas ela acaba fazendo uma ligação com as águas, já que a Yara significa a Senhora das Águas. Que é também aonde entra a questão do fantástico na Amazônia. A mestra Rosana Tavares de Almeida elaborou um projeto sobre a transformação da mulher nas lendas indígenas da Amazônia. E nesse projeto ela fala sobre a relação da mulher com os elementos da Amazônia, principalmente nos casos onde ocorre a metamorfose, que é a junção da mulher com esses elementos, que é o caso da Yara, que ela é metade mulher, mas também metade peixe. A Yara, ela também vai ser conhecida por suas principais características, que vão ser uma beleza estonteante, mas também um encanto hipnotizante. E é isso que também vai estar presente nos quadrinhos da Yara Flor. A Yara, quando ela chega perto do rio, ela ou escuta um som e ela fica encantada com aquilo. Então ela chega mais perto do rio. Quando ela chega mais perto, ela é capturada e ela vai parar no fundo do rio. E aí é onde ela vai encontrar a personagem Yara, como está mostrando aqui no quadrinho. Então, vai ter alguns pontos semelhantes da história da jornada da Yara Flor com a Yara, que é dos contos amazônicos, que é da mesma forma que a Yara ela foi jogada no fundo do rio e capturada pelos peixes, a Yara Flor também vai para o fundo do rio, mas ela é capturada pela Yara. Então ela é salva. E nesse momento, a Yara ela vai ter uma relação com o seu presente, com o seu passado e com o seu futuro. O seu presente é a Yara, ela está no seu processo da sua jornada e tendo o seu primeiro contato com elementos da cultura amazônica. Ela vai ver também a questão do seu passado, que é ela está voltando para casa, retomando a sua origem e essas características, e como esses elementos irão ajudá-la e auxiliá-la na sua jornada no futuro, como eles irão orientá-la. Então, os quadrinhos da Yara Flor, nesse primeiro quadrinho, vai tratar bastante sobre a relação, sobre quem ela quer ser, como ela está sendo e também quais são as referências desses elementos que ela vai tomar para si. As considerações finais são de que a Yara, ela, como eu citei anteriormente, ela vai ter um reencontro com o seu passado. Então, ela vai encontrar com essas figuras da cultura amazônica e ela vai ter uma relação com ela. A Yara ela vai ter uma relação também de um retorno às suas origens, de um homecoming, de volta ao lar, que é o nome do primeiro episódio, que é De Volta ao Lar. Aqui estão as referências que eu usei e muito obrigada. Sobre qualquer dúvida também, pergunta, estou aberta a responder. Muito obrigada.